Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum e a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre um valor que é imprescindível, que é impossível você entrar no céu sem ele. É a humildade. Sem humildade ninguém entra no céu. A humildade é a chave que abre o céu, porque a humildade é o mesmo movimento que Deus fez por nós. Ele que era grande, que era eterno, que era soberano, que era intocável, que era majestoso, que é o Deus Todo-Poderoso, ele se diminuiu, ele se fez pequeno, assumiu a nossa forma humana e veio morar no meio de nós. Na teologia nós chamamos esse movimento de kenosis. Deus que se esvaziou e veio morar no meio de nós. Então, sem este mesmo movimento de Deus, nós não podemos entrar no céu. Sem a humildade, sem o esvaziar-se de si mesmo, é impossível entrar no céu. O que significa vaidade, né? A soberba. Vaidade é como um balão cheio de ar. Ele é grande, bonito e vistoso, mas dentro não tem nada. É vazio. Então, humildade é esvaziar-se, ter aquilo que é essencial dentro de si. Vamos passar a liturgia, porque vale muito a pena a gente ver as 3 leituras de hoje. A primeira leitura do livro do Eclesiástico. Este livro eclesiástico, ele tem somente na nossa Bíblia católica. Os protestantes arrancaram ele quando fizeram a Bíblia deles. O livro do Eclesiástico foi escrito por um homem, um senhor chamado Jesus ben Siraque. Ele foi escrito no século II a.C. E ele escreveu este livro de uma forma bem específica, com um amor muito profundo pela sua religião judaica e pelos conceitos judaicos. Porque a Palestina, o povo de Deus, todo o território de Israel e Palestina, estava sendo dominada pelos seleucidas, que era de cultura grega. Os gregos, então, trouxeram a sua forma de pensar. A filosofia, os grandes teóricos, os pensamentos, a beleza, as esculturas perfeitas, esculpidas no mármore, que aparece até as veias, as expressões de uma forma extraordinária. E quando o povo hebreu viu aquela cultura, aquela forma de falar, até a língua, né? O grego era a língua como o inglês de hoje, uma língua fantástica, que abre portas em todos os lugares. E eles começaram a aprender o grego, a falar grego, a cultura grega, a forma de pensar dos gregos, a ética grega e etc. Eles começaram a se envolver tanto com essa cultura que perderam os seus valores fundamentais. E Jesus ben Siraque vem então dizer: filho, realiza teus trabalhos com mansidão, pega as coisas simples da sua vida, volta o seu coração para a sua casa, para a sua família, volta, coloca os teus pés de volta onde é a sua terra, não esqueça quem é você e não se esqueça quem é o Deus que cuida de você. Humildemente, renuncie a essa cultura fantástica e depravada e volta à tua cultura natural. 200 anos antes de Cristo, ele faz esse esforço para levar o povo a reconhecer a grandeza do Senhor e humildemente se submeter às leis de Israel, às leis que o próprio Deus tinha dado àquele povo. Então, grande chamamento à humildade de se submeter às leis de Deus. Primeira leitura bem bonita. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Hebreus. Ele vem recordar aos hebreus para onde eles foram chamados. Qual é a dimensão que eles têm que estar presente na sua mente e qual é o lugar para onde eles devem caminhar. Ele vem recordar dizendo assim: olha, vocês não se aproximaram de coisas assim humanas. Fogo, escuridão, trevas, tempestade, voz de trombeta, não é nada físico.
vocês se aproximaram de uma realidade espiritual. Vocês foram chamados a contemplar a Jerusalém celeste. O que ele está dizendo de forma bem simples e bem resumida é: você foi chamado para o céu. Foi chamado para o céu. Esqueça as coisas da terra. Esqueça as coisas do mundo, porque tudo isso daqui passa. Não adianta se apegar a esta vida, não adianta apegar a estas coisas, não adianta ficar olhando para as coisas palpáveis e perdendo tempo com isso. Mira no alto, olha para o alto, foi para lá que você foi chamado. Este é o seu destino, o céu é a sua pátria, Jerusalém é a sua cidade. É para lá que você deve ir. Então tira os pés do chão e começa a voar, e vai embora, porque Deus te espera. E ele coloca lá, né? Jesus, o mediador da nova aliança, o justo juiz, ele nos espera. Foi para lá que nós fomos chamados. E uma pessoa que não consegue reconhecer a grandeza do Cristo, humildemente se coloca diante da sua presença, se perde e fica atrás das fábulas deste mundo, das coisas visíveis. Eu quero ir na igreja porque Jesus tem que fazer um milagre. Eu quero ir lá porque o cadeirante tem que levantar da cadeira e eu tenho que ver ele andando. Eu tenho que ir na missa daquele padre, porque quando ele fala, meu coração dá uma cócega no meu coração, dá uma emoção, ele fica cheio de ilusões. Você tem que ir atrás do Cristo, atrás de Jesus. Ele é a verdade. Ele é aquele que pode, de fato, nos dar a vida eterna. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus conta umas parábolas que a gente não entende muito bem. Ele fala de uma forma muito esquisita. Ele conta duas parábolas para falar da humildade. Tanto da humildade quanto a caridade desinteressada. Ele começa dizendo assim: Jesus foi comer com os fariseus e observou que quando estavam sentados, os convidados iam sentando em lugares para os quais eles não foram convidados, aí ia passar por uma vergonha, porque o dono da casa falou: esse lugar aqui não é seu, senta mais para lá, vai sentar lá no fundo, porque os outros lugares já estão todos ocupados, né? Sentou no lugar o qual ele não foi convidado. Jesus está dizendo o seguinte: o Pai misericordioso, amoroso e bondoso, ele fez um grande banquete. Um banquete no qual todos foram convidados. Só que para entrar neste banquete e sentar nos melhores lugares, são convidados aqueles que têm humildade. Só pode sentar à mesa do rei aquele que tem um coração humilde, um coração pobre, um coração simples. Os soberbos, cheios de vaidade, cheios de vanglória, cheios de si, aqueles que são capazes de olhar os outros de cima para baixo e falar a frase, que eu acho a frase mais ridícula que existe na face da terra, quando a pessoa olha para o outro e diz assim: você sabe com quem você está falando? Essa é a frase mais idiota que existe na face da terra. Jesus está dizendo aqui: no banquete do reino, somente os humildes podem entrar. E eles são convidados para o primeiro lugar, porque o primeiro lugar cabe todo mundo. Todos cabem no primeiro lugar. Todos cabem no coração de Deus. Todos cabem na mesa do rei. Todos são chamados para o mesmo canto, para a mesma configuração, para a mesma vida. É a primeira parte da parábola, quando Jesus conta, na verdade ele observa um fato e vê que as pessoas estão ali escolhendo os melhores lugares. É a primeira parte. A segunda parte ele diz assim: quando você for dar uma festa, não convida as pessoas que podem te dar uma festa melhor. Aí ele até coloca assim, né, de forma bem cruel: não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Mas quem é que faz uma festa e não convida, né? Imagina se fizer uma festa e não convidar os meus irmãos, os meus parentes, eles vão ficar com raiva de mim, né? Tem que convidar todo mundo. Mas Jesus não está falando dessa festa aqui, ele está falando de uma festa figurada. Ele está falando da festa da sua vida. Na festa da sua vida, convida para estar com você aqueles que Deus escolhe, que geralmente nós não escolhemos. Convida para fazer parte da sua vida também aquelas pessoas que você tem dificuldade de conviver,
que você tem dificuldade de amar, que você tem dificuldade de respeitar, porque ela é tão desorganizada e desajustada que você nem respeita. Mas convida para a sua vida. Convida para a sua vida com os seus bens, com a sua caridade, aqueles que não podem te pagar de volta. Não fica o tempo inteiro fazendo o bem só a quem pode te retribuir. Tipo político, né, que faz alianças, né? Faz as alianças porque eu vou fazer aliança com esse partido, porque esse partido pode me levar mais para cima, porque esse pode me manter o meu cargo, porque esse aquilo, porque aquilo. As alianças políticas, nada disso. Convida para a sua vida aqueles que não podem retribuir absolutamente nada. Quando nós vamos olhar a história dos santos, nós vamos vendo que todos eles são extremamente humildes. A começar da Virgem Maria, né? E o que é a humildade propriamente dita? A humildade é a justa medida, nem de mais nem de menos. Não é aquela pessoa que fala, ai gente, eu sou tão humilde, eu sou tão simples, eu sou tão não sei o quê. Mentira, ela é orgulhosa, soberba, ela só quer que você olhe para ela, né? E também não é aquela que é um pavão. Olha gente, eu sou o máximo, eu sou o cara, eu sou a pessoa mais especial do mundo, eu sou, né? Nem de mais e nem de menos. É alguém que sabe olhar para ela como ela de fato é. Vejam a própria Virgem Maria, né? O cântico de Maria parece uma soberba quando ela diz assim: o Senhor olhou para a humildade da sua serva. Mas você sabe por que Maria fala isso? Porque ela se compara com Deus. Ela diz assim: Ele é imenso e eu sou imensamente menor, imensamente pequena. Deus olhou para a pequenez da sua serva, para a humildade. Deus escolheu dentre todos os seres humanos o menor que Ele podia achar. E Ele pegou aquela que era a menor e transformou ela na maior, a mãe do seu próprio filho. Ela olha para ela como ela de fato é. Deus olhou para a pequenez de sua serva. Desde agora todas as gerações vão me proclamar bem-aventurada. Ela vai descrevendo simplesmente quem ela é, sem mais e sem menos, justa. São Padre Pio, que é o grande Padre Pio, né? Frade, franciscano, um padre extraordinário que nós aí temos devoção, um santo extremamente milagroso. Você sabe o que foi Padre Pio? A vida de Padre Pio foi uma tragédia. Ele foi para o convento, ficou doente, depois todo mundo achava que ele era meio maluco, esse frade não vai dar em nada, e aí ele foi ordenado padre, ficou sendo cuidado pelos outros freis, os freis que cuidavam dele, que levava para lá, levava para cá. Ele só tinha autorização para fazer duas coisas, nada mais que isso: atender confissões e celebrar missa. Ele não podia nem pregar, ele não era nem pregador. E quando você vê os vídeos do Padre Pio, ainda tem no YouTube, você assiste, quando ele vai fazer a pregação, ele fala: Santa Madonna, Nossa Senhora, ela é bondosa, ela é amorosa, ela é carinhosa. Ele não tinha nem um raciocínio assim, lógico, não era nem pregador, ele era simplesmente um frei que celebrava a missa e atendia a confissão. Ponto. E hoje Deus fez ele um santo extraordinário. A própria Santa Teresinha, que era uma mulher extremamente inteligente, de uma inteligência sobre-humana, ela se colocava no lugar dela. Um belo dia estava ela arrumando a capela, ela foi nomeada como a sacristã, arrumando a sacristia e tal. Tinha uma outra freira, uma monja que odiava a Santa Teresinha, queria esganar ela dentro do convento. Santa Teresinha arrumou um vasinho de flor e colocou em cima do altar. Ela amava fazer essas coisas, arrumar flores e pôr aos pés de Jesus sacramentado. Arrumou um jarro de flor, colocou lá em cima. A freira foi passando com a mão, empurrou assim, pum, o vaso caiu lá embaixo. Bem na hora que a Madre Superior ia passando. A Madre Superior ouviu o barulho, veio na capela ver. Que é isso, Teresinha? Ela disse: perdoa, Madre, eu serei mais cuidadosa. Se abaixou e começou a limpar e guardou o vaso e trouxe outro vaso. A humildade. A humildade é a chave que abre o céu. Os soberbos, os orgulhosos, os vaidosos, os pavões, os cheios de si mesmo, a única chave que eles vão conseguir durante toda esta vida
é a chave que abre as portas do inferno. Infelizmente é assim.